Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há mais de 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão de escritórios. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal no YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com o Flávio Pansieri. Ele é sócio fundador da Pansieri Advogados, é C-Level da FGV São Paulo, pós-doc pela USP, professor da PUC Paraná e fundador da BDConst, Academia Brasileira de Direito Constitucional. Ele foi conselheiro federal da OAB de 2013 a 2022 e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral até 2020, e é autor de inúmeras obras jurídicas. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, sobre a Pansieri Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Flávio, seja muito bem-vindo para o nosso Papo de Sócio. Uma alegria enorme te receber. Você, além de cliente, você já passou dessa fase, né? A gente é amigo, você é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. E eu quero dizer que aqui a gente só chama gente que tem muito a agregar para quem nos ouve, para quem nos assiste. A gente está no YouTube, está no Spotify, falando de advocacia, que é o nosso prato do dia, aquilo que a gente mais gosta de falar e fazer, né? Então, quero te dar as boas-vindas, passar a palavra para você e para a gente começar nosso papo. Lara, um prazer estar contigo no Papo de Sócios. O nosso escritório tem a ver contigo também, que nós há exatos 11 anos você esteve conosco aqui durante um longo período, a tua equipe toda. Então, grande parte da nossa estrutura hoje você nos ajudou a idealizar e ao longo desses anos todos, pós aquela consultoria direta, a gente tem conversado e tem sido muito legal e ver também o crescimento da tua empresa, os projetos todos que vocês, de sucesso, que vocês têm auxiliado. Então, a advocacia brasileira, de alguma forma, passa por ti, né? Lara Sellen, Sellen Bertozzi, hoje é uma marca, efetivamente, que está espalhada por todos os estados brasileiros, em cada um desses escritórios que vocês contribuíram para o crescimento. É isso aí, show de bola. E o bom é isso, né? Que a gente passa um tempo juntos num trabalho de construção, né? Que é isso, que é o trabalho de consultoria, enfim. E aí a gente acaba ficando, não é um trabalho que para ali, né? A gente continua e continua pensando juntos e ajudando, enfim. E eu fico muito feliz da gente poder realmente fazer parte um da vida do outro. Acho que isso é bom para todo mundo, né? E, Flávio, eu sempre começo aqui conversando com os meus convidados, meus ilustres, que assim, quando a gente vê o Flávio, né? 20 e alguma coisa de formado, mais ou menos, né? 24 de formado, já com uma posição que já fez tanta coisa, já estudou tanto, já encabeçou tantos projetos, a BD Const, entre outras tantas iniciativas que você faz, você é um advogado muito dinâmico. Quem olha assim o Flávio, imagina assim, já nasceu assim, já foi assim desde o começo, né? E não pensa que esse Flávio pode ter sido um estagiário lá atrás, né? Um estagiário cheio de dúvidas, cheio de, sei lá, para onde eu vou, ou não, né? Como foi esse processo? Como é que era o Flávio estagiário? Como é que foi lá o começo do começo? Essa pergunta é muito boa, sabe, Lara? Porque ela revela algo que pouca gente sabe. Eu sou o primeiro advogado da minha família, uma família muito grande, mas são no total aí quase 20 tios que eu tenho, somando os dois lados, mas eu era o primeiro advogado da família. E estava no meu segundo ano da faculdade, descobrindo, me encantando com a faculdade ainda, que esse encantamento não veio no primeiro ano. A faculdade no primeiro ano foi uma espécie de estágio burocrático que eu tinha que passar. E aí me encontrei na universidade no segundo ano da faculdade.
E logo, no metade do segundo ano, quis fazer um estágio, não tinha por quem, onde, para quem pedir, onde recorrer. A minha estratégia, então, na época, para esses que nos ouvem aqui, nos assistem, não tinha internet, não tinha como enviar currículos. Então, peguei a lista telefônica de Curitiba e comecei a pedir autorização para o meu pai para usar o telefone, porque era muito caro fazer ligação à época, e comecei a ligar para todos os números de escritórios da advocacia de Curitiba. Olha só. Depois de quase 30 dias ligando todos os dias, consegui uma proposta, um espaço para trabalhar. Fui fazer estágio na 8ª Vara Criminal de Curitiba. Fiquei lá 2 dias. Não era para mim aquele espaço. E então recebi um convite, já dentro essas apresentações e currículos que eu tinha enviado durante esses 30 dias, para que eu fosse a um escritório da advocacia. Era um escritório familiar, com 2 irmãos que advogavam, e fiquei com eles aproximadamente 2 meses. Aprendi muito no escritório, mas não tinha uma proposta que, vamos imaginar assim, que eu acreditasse naquele momento que eu estivesse aprendendo mais, o tanto que eu gostaria de estar aprendendo, porque eles precisavam muito mais de alguém que fizesse um trabalho apenas braçal, né? Eu costumo dizer que eu fazia halterofilismo jurídico, né? Emagreci 3 ou 4 quilos nesses 2 meses, de tanto que eu andava por Curitiba. Mas, passado o Quanta tempo, carga, né? Quanta carga de com a processo, carga. rodar aqueles carrinhos, é isso. Eu ia a 3, 4 fóruns por dia, todos os dias, todos os dias. E aí fui trabalhar no escritório muito interessante, que me chamou para trabalhar, que foi do escritório do professor Edson Vieira Abdala, escritório de Direito Penal, à época, e lá eu fiquei até o último dia de minha faculdade, exatamente até o último dia da faculdade. Eu lá aprendi muitos dos valores que carrego comigo hoje, aprendi como advogar, como me portar, como ser um advogado é, de uma forma elegante e firme ao mesmo tempo, porque nós atuávamos em causas complexas que exigiam uma atuação dos advogados um tanto quanto intensa em razão da complexidade e da intensidade dos conflitos que apareciam em razão das causas. No último dia de faculdade, eu resolvi, então, abrir o meu escritório lá. Não recomendo a todos isso. Eu cheguei no último dia de faculdade ao escritório, pedi para falar com o meu chefe à época e pedi a conta. Se é ele que sairia do escritório, porque eu abriria o meu escritório. Ele disse assim, mas falta 3, 4 meses ainda para você ter a sua carteira da ordem. Eu falei, bom, até lá eu monto o escritório, meu escritório da advocacia. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu, eu fiz o meu juramento na sexta-feira, daí 3 meses depois, e na segunda-feira eu fiz a minha primeira audiência contratado. Por Uau. coincidência da vida, há exatos, acho que uns 6 meses, esse meu primeiro cliente, Lara, voltou ao escritório. Ele liga ao escritório, me procura na internet, liga ao escritório e pergunta se eu poderia atender. A minha secretária falou, olha, ele disse que já foi cliente do senhor. Eu falei, mas quem é? Ele disse o nome do cliente. Eu falei, ele é cliente VIP aqui. Ele é o Diga a ele, 01. eu atenderei pessoalmente na causa dele, porque ele foi a primeira pessoa a confiar no meu trabalho. O escritório era eu e eu mesmo. E foi um prazer atendê-lo de volta 20 anos depois. E a advocacia, ela é esse espaço. O que eu queria com isso, dizer assim, eu fiz poucos estágios, mas eu acho que eu nunca fui muito selecionável, Lara. Eu sempre tive um É. perfil, eu não sei se eu tinha este perfil de trabalhar em equipes dos outros. Eu acho que eu tinha um perfil que me prejudicou ao longo de um período. Eu poderia ter aprendido mais, e isto é um recado para quem está começando, se eu tivesse uma maior capacidade de aderir a outras equipes já comandadas. Quiçá por um temperamento um tanto quanto mais intenso meu e ativo, isso, na maior parte das equipes, isso é um problema. Talvez os escritórios também não estivessem preparados para receber aquele jovem tão inquieto que eu era. Mas eu percebi que muitas entrevistas de estágio que fiz, eu não fui selecionado por este perfil. E quiçá isso que me impulsionou a ter o meu escritório da advocacia.
a construir um espaço autônomo onde eu pudesse desenvolver o meu trabalho a partir daqueles ideais que eu acreditava e dos projetos que eu entendia que eu era mais capaz para administrar. Ao longo da minha carreira de sócio, eu tive excelentes oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas, né? Eu já tive uma sociedade com 4 sócios que dividíamos a sociedade, hoje nós somos em 2, cada qual buscou o seu caminho, são pessoas excelentes, meus amigos até hoje, mas tive muitos associados. E com esses também aprendi muito, né? Nosso escritório tem uma característica que nós não conseguimos nos desfazer de ninguém, né? Nós não deixamos as pessoas irem embora, né? Em regra, as pessoas escolhem, às vezes, outros projetos, nós apoiamos, porque eu costumo dizer que no primeiro dia, quando as pessoas entram no escritório, logo depois da seleção, eles participam de uma reunião comigo, eu costumo dizer que aqui é um espaço que todo mundo tem que ser feliz. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada, nós precisamos repensar, ou você precisa repensar se aqui efetivamente é o seu lugar. A vida é só ela é um momento, ela é um momento de passagem, e essa passagem tem que ser, ela é muito breve, então tem que ser no mínimo prazerosa, né? Nós temos que caminhar ao lado de quem a gente se orgulha de estar ao lado, que a gente se sente bem, que a gente divide os mesmos valores. Isto, cada dia mais, para mim, é muito do nosso escritório, né? A diversidade, ela é absolutamente relevante, mas o antagonismo não é bem-vindo, né? Ele não agrega às equipes, ele não constrói no escritório. Eu acho que cada um, quando busca um escritório para estar ou quando busca montar o seu escritório, deve buscar isso, deve buscar uma identidade, né, de valores, uma identidade cultural que vai ser apresentada aos clientes. Olha, o nosso jeito de ser no mundo é este. E as pessoas precisam acreditar nisso. Eu costumo dizer aqui no escritório, as pessoas precisam gostar de tocar o sino. A gente tem um sino no escritório lá, não sei se você lembra disso. E sempre que a gente ganha qualquer coisa relevante, e relevante é ganhar uma cautelar, relevante é sair um alvará para um cliente, relevante é conseguir o deferimento de uma recuperação judicial. Nós comemoramos aqui com a equipe tocando o sino, né? Quem não tem o prazer, não tem essa vontade de tocar o sino, não tem a energia que a gente precisa para estar aqui. As pessoas precisam querer tocar o sino todos os dias. E quando ele fica muito tempo sem tocar, eu já começo a ficar preocupado, que tem alguém ou parte das equipes desanimadas aí. Não precisamos animar todo mundo para que esse sino sempre toque, esse sino toque também o coração da equipe, né? Porque isso deixa todo mundo motivado, mais feliz, mais animado para trabalhar. E isso tem muito a ver com o fazer algo que gerou também algo positivo para o cliente, né? É o vibrar com, nossa, conseguimos algo que vai ser muito legal de dar a notícia, de você informar o cliente, dizer, olha, foi duro, mas a gente conseguiu, né? Isso realmente não é algo protocolar, né? Não é uma coisa só de Não, passar um relatório, né? Não é isso. não. A gente tem, inclusive, em alguns casos, enviado o filme do sino sendo tocado para o cliente. Aí, Para que, né? porque efetivamente a advocacia é isso, né? É viver essa felicidade, é viver as agruras, né? Que vive o cliente conosco, né? Por ter confiado no nosso escritório. Então, essa energia para mim é fundamental, né? Eu não consigo conviver com quem não tem essa energia, ao menos aqui dentro do escritório. Eu preciso que as pessoas vivam isso, né? Queiram mais, que elas queiram fazer algo diferente, né? Eu não acredito ter vindo aqui de uma forma protocolar de passagem, né? Eu vim para tentar ajudar o próximo, ajudar aquele que está à minha volta, né? Estender a mão, dar um sorriso, olhar para aquele que está num dia ruim, poder fazer a vida dele um pouco melhor. E o nosso jeito de fazer isso, a gente escolheu fazer pela advocacia todos os dias, né? Então, esse é o espírito que o nosso escritório leva, assim, como uma bandeira inafastável, inabalável. É muito legal. E muito legal você contar essa história, porque o quanto que foi interessante, até pela tua coragem de um menino advogado, né? Um dia de advocacia já decidir abrir seu próprio escritório, realmente um ato de coragem, a gente sabe disso. Não é fácil, você tem 24 anos de formado, não era menos difícil ou mais difícil. Sempre é difícil no começo, porque a gente não enxerga muito longe, né?
Quando você, nesse início da tua advocacia, do teu primeiro cliente, segundo, terceiro, décimo, enfim, você tinha área de definida do direito? Isso era claro para você? Ou você era um advogado civilista, mais generalista? Como que era isso? Como que funcionava? O meu escritório era um escritório que trazia uma experiência pretérita, né? Onde eu tinha estagiado, das experiências que eu tive. Então, o meu início da minha advocacia foi uma advocacia que tinha uma correlação com o direito penal, porque eu tinha trabalhado até então no escritório do direito penal, mas tinha uma experiência civil que eu trazia desse escritório, porque um dos setores do escritório fazia o civil. Uhum. Eu tive a felicidade de, pouco tempo depois, inclusive, receber alguns clientes que eram desse escritório, o dono do escritório passou para mim. Né? Uma Uhum. sócia do escritório que estava saindo, ela disse, olha, Flávio, o escritório não faz civil, você quer pegar a carteira que era minha? Porque ela ia parar de advogar, ela ia ser CEO numa empresa familiar, e hoje a empresa é um grande sucesso no Paraná e no Brasil, e ela saiu, foi para lá e me deixou esse pedaço da carteira dela. Então, eu era um escritório que tinha uma experiência criminal, então fiz algumas medidas no crime durante um período, mas o cível sempre era aquele tema mais presente no nosso cotidiano, né? Logo em seguida, arrumo um sócio, que é um grande amigo hoje, tem um ótimo escritório também no Paraná. Eu costumava dizer que eu e ele juntos éramos. Era difícil a gente sair de uma reunião sem um bom contrato. Ele é uma pessoa sensacional e nós combinávamos muito bem. Mas ficamos juntos durante um período, conseguimos assim boas carteiras de clientes. Me recordo uma carteira que foi para mim muito simbólica, numa reunião. Eu e ele fomos comprar um carro, meu primeiro carro zero. E quando nós estávamos na concessionária, o gerente da concessionária nos apresentou para um indivíduo que era o gerente do Banco Volkswagen, à época da região sul. E ele estava saindo do Banco Volkswagen para abrir uma unidade externa, que eles iam ter unidades externas do Banco Volkswagen, como se fossem agências, assim. E ele, então, precisava de um escritório da advocacia para atender esta unidade. Eu disse que eu gostaria muito de poder fazer uma proposta, isso durante a compra do carro. E queria conhecer o projeto. Vamos Ele marcou, pagar o carro agora, né? ele marcou Já paga o comigo. carro. Ele falou: eu posso lhe atender às 3:30 da tarde no sábado. Falei: é o horário que eu trabalho. Eu e meus sócios fomos até lá, já levei um contrato pronto, porque a gente já sabia o que a gente ia apresentar para ele, e levei, na época, num disquete, né, porque usávamos disquete à época, e saímos de lá com o contrato assinado, advogamos para eles durante... Eu fiquei nesse contrato uns 3 anos, mais ou menos, até que eu fiz a minha sociedade, porque eu estava naquela onda de fazer o mestrado, meu sócio queria uma dedicação full-time à advocacia, éramos só nós dois, e eram projetos diferentes de vida naquele momento, então nos separamos, e eu segui a minha história, fui terminar meu mestrado, tocar advocacia como eu podia, até que daí terminei o mestrado em 2006, e daí passo a uma advocacia, 2005 para 2006, dedicar full time para a advocacia. Tem dentro disso inúmeros projetos, né, Lara? Acabei indo alçado à OAB como conselheiro estadual mais jovem do Brasil à época, né? Quando concorri às eleições, eu não tinha os 5 anos de formado ainda, né? Só depois dos 5 anos de concorrer às eleições, quando eu fui tomar posse em janeiro, é que eu completava os 5 anos de formado. Então, vou para a Ordem dos Advogados do Brasil, a Academia Brasileira de Constitucional já era uma realidade, né? Eu tinha tido a ideia de fundar essa instituição junto com professores do Brasil inteiro. Então, daí a minha advocacia passa a ser um misto, né, da minha vida acadêmica, da minha vida institucional e da minha vida profissional. Ela sempre caminhou correlata, né? Desses 20, quase 24 anos de advocacia, eu passei 16 anos dentro da OAB, né, como conselheiro estadual, como conselheiro federal, participando de comissões, mas fiquei 12 anos presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, então inúmeros projetos foram se somando para que a gente tivesse hoje a Pancéria Advogados, como ela é hoje, ela é um pouco da síntese dessa história, né, de um projeto acadêmico que busca a excelência na atuação e no atendimento do cliente,
com esta minha atividade institucional, que passei na ordem tantos anos, né, tentando relacionar essa temática toda, montando equipes, departamentos dentro do escritório, para que eles pudessem, para que o escritório pudesse crescer, né? Não adianta a gente imaginar que é possível bater todas as faltas e todos os escanteios e todos os pênaltis do escritório. A gente precisa ter gente brilhando dentro do escritório, que não só o sócio do escritório, né? Todo mundo tem que brilhar, todo mundo tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar ganhando razoavelmente bem, ao menos, para que possa dar continuidade nesse projeto, né? Não, perfeito, e é bem isso, né? E você trouxe bem essa questão, né? Que é uma visão muito do advogado, né? Traz, claro, a tua inquietude, né? Porque você não é um advogado de gabinete, vamos dizer assim, né? Aquele advogado parado, pelo contrário, você está voando para tudo quanto é lugar já há muitos anos, né? Que a gente se acompanha aí, ora é Brasília, ora é São Paulo, e enfim, qualquer lugar onde tenha um problema, né? Agora, O ano essa questão, passado foram, o ano passado foram 282 voos. você contabiliza também, né? Já tive meus momentos. Depois da pandemia, estou mais preguiçosa de entrar nos aviões, mas assim, a gente sempre contabiliza assim, o tempo fora de casa realmente muito grande, né? E Muito. por isso que você tem que ter realmente uma equipe que tenha uma vibração parecida com a tua, né? Senão a coisa fica muito amarrada, muito pesada e não vai, né? Não, não é por aí. Essa inquietude tua, como eu estava falando, junta essa questão do advogado com a questão acadêmica, que é muito forte tua, você não para de estudar, fez seu pós-doc. Você fez em quê mesmo? Seu Eu fiz pós-doc em na direito USP? e regulação na área econômica. Mas você tem antes o teu mestrado em constitucional? É Fiz o isso? mestrado em Direito de Estado na USP, um doutorado em Direito Constitucional também na UFSC, e daí voltei a fazer meu pós-doutorado na USP. Passei um tempinho nos Estados Unidos fazendo pesquisa em regulação na área na ordem econômica, que é um setor que a gente atua hoje com uma certa intensidade, é, e que me trouxe uma experiência muito bacana. Mas, para além disso, sabe, Lara, uma coisa que tem me chamado muita atenção, assim, e eu teria ido antes. O ano passado, nós conversamos sobre isso há pouco, eu fui fazer um curso muito interessante na GV, em São Paulo, com gente do mercado, para trabalhar outras óticas, trabalhar governança, trabalhar outros temas. E isso eu teria feito antes. Eu teria, se eu soubesse da experiência que eu teria ido antes fazer esse curso de governança. Mas eu olhei para 2016, eu acabei meu pós-doc, e aí fiquei 2016 até 2022 sem fazer nada novo, literalmente, estudando, escrevendo. Mas o ano passado eu comecei, falei, eu preciso de um desafio. Dia 1º de janeiro eu me inscrevi nesse curso. Entrei no site, comecei a procurar o que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Achei esse curso, foi uma mega experiência, conheci gente muito interessante, cabeças diferentes, pensando o mercado, pensando o país, pensando a governança no Brasil, e foi uma experiência muito legal. Acho que nós continuarmos nos capacitando é fundamental. Acho que isso traz um exemplo para as equipes também, para que todo mundo continue estudando, né? Não é uma coisa minha, todo mundo aqui no escritório, todos os coordenadores de área estão fazendo algo, tem gente fazendo nova faculdade, tem gente fazendo faculdade online à noite de contabilidade, tem gente fazendo mestrado em economia, tem gente fazendo pós, todo mundo está estudando ainda para que a gente possa pensar, né? Pensar o escritório, pensar. A advocacia não é a mesma do que era há 24 anos e não será a mesma daqui a 10 anos. Então, é inexorável, né? Ou você cresce, se especializa muito. Eu estou dizendo que você precisa ficar nichado exclusivamente num tema, mas ou você tem alta especialização e as pessoas reconhecem isso, ou você briga num projeto de massificação, e aí por custo baixo, e aí você tem que ser um maior gestor ainda para você conseguir tocar essa operação, que é uma mágica que alguns amigos meus são capazes de fazer. Eu gostaria muito de conseguir fazer essas mágicas, de ter um escritório com 500 advogados, 250 advogados, que é uma estrutura fabulosa. O nosso escritório hoje é considerado um escritório, apesar de estar em várias cidades, um escritório boutique, que trabalha somente com esse contencioso estratégico, com ações estratégicas, mas precisa disso, né? Precisa dessa visão que vai para além do direito, né?
É muito interessante você falar isso, porque eu li um livro sobre os especialistas e os generalistas. Eu não lembro o título exatamente, mas ele traz essa visão de o que é mais relevante, você ser um especialista ou ter uma visão um pouco mais ampla, né? E eu entendo que quem quer ser especialista precisa ter conhecimento lateral, porque senão você não consegue ser um especialista no estado da arte, sabe? Não consegue ver os impactos daquilo que você está fazendo na super especialidade, que poucos fazem igual você, mas se você não tiver visão lateral, achei fantástica essa tua ideia de fazer o curso de C-Level, porque é isso, se você atua para empresas e você mergulha na forma como essas empresas são tocadas, decididas, as interrelações, não tem como você não enxergar soluções jurídicas para resolver problemas que são crônicos às vezes, né? Coisas que todos ali passam e é uma dificuldade diferente que a gente encontra nas empresas em relação aos escritórios, principalmente, né? E essa busca, né? E a tua equipe estudar nada mais é do que seguir o líder, né? Eu acho que esse é um grande ponto que não adianta você querer ter uma equipe muito boa de uma galera de ponta, se você não dá o exemplo, né? Se os sócios só façam. Não, precisa ser também, né? Como é que você vê isso? Eu acho que o exemplo é fundamental, Lara. Mas sabe uma coisa muito interessante? Nós falamos aqui, né, que a cultura tem que ser essa do escritório, mas não necessariamente a cultura academicista. Isso é Uhum. muito. é, Alguém pode dizer, mas você é um acadêmico, de uma forma, eu tenho 8 livros publicados, estou saindo mais um livro agora sobre filosofia, sobre tolerância, eu continuo escrevendo sobre os temas, vai sair outro de jurisdição no meio do ano, ele está mais relacionado à minha advocacia, mas de filosofia sobre tolerância, não em si. Mas acho que nós temos perfis muito distintos, assim, que precisam ser aproveitados nos escritórios, assim, sabe? Eu, olhando hoje o meu escritório, eu vejo muito isso, assim. Eu tenho gente que quer estudar, mas eu tenho gente mais focada, pensando em produto e pensando no negócio. E que não necessariamente vai fazer um curso. Assim, não, eu quero ficar mais na parte da gestão do escritório. Bom, ele vai se capacitar naquilo, mas ele está olhando para o negócio de uma outra forma, né? Eu vejo grandes escritórios do Brasil hoje, os maiores escritórios brasileiros, os seus CEOs, os seus fundadores, não são acadêmicos, né? São pessoas empreendedoras que viram nichos de mercado. É para isso que a gente está olhando no escritório hoje. A gente atende vários fundos de investimento que estão vindo para o Brasil e a gente precisa mudar um pouco a nossa cultura, porque a gente tinha uma cultura muito de uma lógica muito restrita no atendimento e acabei caindo numa concorrência que eu não imaginava, que era com escritórios consolidados, de grandes amigos que tenho, de São Paulo, que, por sua vez, tem todos os departamentos possíveis, né? Então, essa departamentalização, ela aparentemente tira do escritório a ideia da especialização, mas não é verdade, né? A ideia é que você seja capaz de criar departamentos com alto nível de especialização para atender demandas de alta complexidade com altíssimo nível em diferentes áreas, né? É o que a gente construiu nesses últimos 24 anos, é o que a gente pensa que é fundamental. Mas, em paralelo a isso, eu preciso também ter aquele sujeito que vai me ajudar a correr atrás, né? Que vai também trazer o cliente para o escritório, que vai pensar isso, que vai, de alguma forma, estar à disposição para promover essas conexões, né? Que vai me ajudar a pensar nos projetos, naquilo que o cliente está precisando para eu montar a melhor proposta, que não necessariamente esse sujeito é aquele que vai escrever a melhor peça processual, né? Não é necessariamente o sujeito que vai escrever a melhor estratégia para a peça processual. Porque isso também na nossa advocacia em especial, que trabalha nessa ideia de um contencioso estratégico, às vezes o não dizer é melhor do que o dizer, né? Então, a melhor estratégia, às vezes, é o silêncio. Então, a nossa advocacia passa por essa complexidade. Ao longo dos anos eu fui percebendo isso, sabe? Que eu preciso de cada vez mais pessoas com perfis diferentes. Eu tenho algo que acaba acontecendo comigo por ser professor há tantos anos também. Muita gente que vem trabalhar no meu escritório, então, assim,
os meus alunos me perguntam, professor, como é advogar só no direito constitucional? Eu digo assim, olha, o direito constitucional está em tudo, né? É onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, dou aula de direito constitucional e econômico, mas a nossa advocacia hoje é uma advocacia muito mais civil e empresarial, com conexões constitucionais, né? Há pouco tempo fui convidado para fazer um parecer para um grande banco brasileiro em matéria tributária, mas envolvia direito constitucional. Ou seja, essas correlações, né, com o direito constitucional, elas acontecem, mas o cotidiano da advocacia não é constitucional, né? O cotidiano da advocacia é um cotidiano mais empresarial. Então, acaba que muita gente que vem para cá, vem nas primeiras entrevistas, às vezes, quando não foi tão atento, e aí até um ponto negativo, porque não prestou atenção na própria advocacia do escritório, vem um pouco nessa ideia de que todo mundo aqui no escritório é acadêmico, todo mundo aqui quer fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, escrever livros teóricos, né? E não necessariamente isso é importante. Tem grandes escritórios brasileiros que não têm acadêmicos, esses escritórios, e são importantíssimos nos setores que estão atuando, né? Não, sem dúvida, né? É aquilo que você falou desde o início. A diversidade de uma equipe é o que faz a força da equipe, né? Mas é essa soma, né? De pessoas com perfis diferentes, mas com uma visão de fazer bem feito o que faz, né? Eu acho que esse que é um ponto importante. Quem é dono de escritório vai estar sempre de olho nisso. Mesmo aquela função mais, vamos dizer, no todo, mais simples, mas se ela precisa ser feita, que ela seja muito bem feita, e aí quando você tem um time que tem essa visão em todos os níveis e etapas do trabalho, sem dúvida nenhuma que você fica mais perto, mais próximo de atender a expectativa do teu cliente, né? Porque no final das contas, a advocacia é isso, né? E essa questão de falar assim, do direito constitucional, né? A mesma coisa que você falar que o escritório é de direito processual civil. Não existe isso, né? Gente, não estou entendendo, né? Você faz o quê mesmo? Qual que é o teu grande trabalho, né? Não, muito legal. Hoje você está com uma equipe de quantas pessoas, Flávio, na sua boutique? E que eu concordo com você. Não é o tamanho do escritório que determina se ele é uma boutique ou não, e sim o que tipo de serviço que sai dali de dentro, né? Você pode ter N boutiques dentro de um único escritório, e isso é uma estratégia super vencedora. Eu acho que esse é uma, uma coisa a se pensar quando você percebe que o teu cliente demanda outras áreas e quer estar com você, e aí a gente vai montando isso, né? Hoje, como é que está o escritório? Como é que você dividiu o Hoje escritório? nós departamentalizamos o escritório, né? Então a gente tem um setor hoje que atua no contencioso estratégico dos tribunais superiores, e aí há uma especialização processual civil, né? É uma expertise que pouca gente tem hoje no Brasil. Isso, alguns escritórios que são concorrentes e parceiros nossos possuem também, mas são poucos escritórios, que é atuar em recursos especiais extraordinários, né? Volta e meia, a gente acaba pegando aqui no escritório colegas advogados que já vêm se socorrer do nosso escritório. Olha, eu preciso de uma ajuda aqui, porque acho que meu RESP não vai subir por algum motivo, e a gente acaba atuando. Então, a gente tem um setor que trabalha nesse contencioso dos tribunais superiores, aí de diferentes áreas, tá? Clara, é muito mais uma discussão processual. A gente tem um departamento hoje de tributário forte no escritório hoje, crescendo cada vez mais, tanto numa lógica consultiva, parecerista, quanto também no contencioso, junto ao CARF e ao Poder Judiciário. A gente tem daí uma atuação empresarial, consultiva e de contencioso empresarial do cotidiano das empresas. Para além dessa atuação na área tributária, nós temos um departamento hoje muito consistente na área empresarial, que atua desde o contrato, societário, que atende a empresa no seu cotidiano, né, nessas operações indispensáveis para o funcionamento da empresa. E, a partir disso, nós, nos últimos 2 anos, criamos um segmento importante no escritório, que foi o segmento da recuperação judicial, seja atuando como orientação para aqueles que, por sua vez, pretendem pedir recuperação, né? Ou seja, os recuperandos ou recuperandas, assim chamadas, as empresas, como também como administradores judiciais em alguns feitos pelo Brasil. É um segmento importante do escritório, que tem funcionado muito bem. Sazonalmente, a gente tem um departamento
que funciona, mas a gente aumenta ele muito sazonalmente, que trabalha com direito eleitoral, mas ele é sazonal, né? Isso vem de 2 em 2 anos, e aí a gente tem uma equipe fixa e uma equipe variável, né? Que aumenta, aí chega a aumentar. Nós temos lá 1 ou 2 pessoas que ficam no fixo, só que no período eleitoral pode chegar a 14 pessoas nessa equipe, né? Como já chegou na eleição, nas eleições anteriores. Então, o escritório hoje está estruturado de uma forma que o nosso foco é o empresarial, né? Esse contencioso estratégico empresarial é o foco do nosso escritório. A minha formação teórica, ela contribui exatamente para esta atuação do escritório, ela é esse complemento, em especial na atuação dos tribunais superiores, dos órgãos regulatórios brasileiros, e tem permitido que a gente ocupe um espaço dentro do cenário nacional em algumas das importantes medidas, né, que as pessoas algumas vezes assistem até mesmo aí nos noticiários aí. Parte delas nós estamos lá contribuindo de algum modo com essas medidas. Não, show de bola. O escritório ele vai tendo esses contornos, né, de oportunidades, de enxergar o que é o momento. E aí é aquela história, né? Quem está pronto faz a coisa acontecer. E me conta como é que fica a gestão no meio desse caminho. Você está na gestão ou tua sócia, a Vânia, está na gestão? Como é que vocês dividem essa questão que é tão importante, né? E que A passa por. gestão do dia a dia, eu não estou mais na gestão do dia a dia, Lara. Eu estou eu estou muito mais numa função estratégica de pensar o escritório. Então, logicamente, as definições estratégicas, eu participo dessas definições. As ações estratégicas do escritório, dentro de um ranking que a gente estabelece, eu pessoalmente participo dessas medidas. Alguns contratos, obviamente, ainda são personalíssimos, e aí eles exigem uma atuação minha, em especial nos tribunais superiores, nos tribunais de justiça dos estados, ou às vezes mesmo em órgãos regulatórios, mas eu estou muito mais no estratégico do escritório hoje, do que na gestão cotidiana. Então, da gestão, da governança do escritório eu não participo tanto, mas participo do judicial do escritório. Esse eu não consigo me afastar, porque isso está dentro do DNA, de alguma forma, eu não consigo viver longe dessa parte. Eu quero saber o que está acontecendo, quero estar. Lógico que eu não consigo mais atuar em todas as demandas do escritório, mas nós temos reuniões frequentes de pauta com os departamentos e eu tenho um overview de todas as demandas, como elas estão sendo administradas, quais são as complexidades, quando tem alguma questão de risco ou um ponto nevrálgico estratégico, eu acabo me aproximando um pouco mais para ajudar na solução, mas as equipes estão bem estruturadas e são capazes aí de já hoje dar boas respostas aos nossos clientes. Não, show de bola, né? É isso aí, esse que importa, né? E essa divisão de papéis, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, você saber qual é o teu ponto forte, qual é o teu ponto forte do teu sócio e os dois casarem bem essas fortalezas para fazer o escritório, pelo menos, né? Tá dentro das linhas ali de resultado, de produtividade de toda a equipe, que também é uma coisa muito importante, né? Flávia, eu sei que a gente poderia ficar conversando horas aqui, porque a gente tem coisas e assuntos e curiosidades minhas para saber de você, muitas, né? Mas olhando lá para frente, ali para 2030, que já está logo ali, né? A gente falta só 6 anos para essa virada. Eu acho que a gente criou tanta expectativa no 2020 e ele foi tão frustrado por conta de pandemia, né? Parecia aquela entrada da nova década. E parece que essa década ficou tão curta, né? Porque 2 anos parece que ficaram meio alijados dessa década, mas a gente já está num caminho muito próximo de 2030 e eu queria saber da tua visão, primeiro, a advocacia 2030, como é que você vê essa advocacia e como é que vai ser sócio de escritório? Não estou falando nem de sócio fundador, porque aí o sócio fundador já sabe que tem todo o risco dentro da tua bagagem, né? De toda a tua maleta está lotada de risco, mas para chegar um sócio novo para o Pancieri, para uma entrada, uma evolução dos próprios advogados que trabalham com você, enfim, qual que é a tua visão do sócio? O que que ele precisa carregar para ser esse sócio importante para 2030? E como na advocacia geral, o que que você vê? Inteligência artificial, tecnologia, como é que você vê todos esses acontecimentos?
Eu acho que 2030 está ali, né? Mas nós veremos uma grande revolução, eu acho, na advocacia até lá. Cada dia mais os escritórios especializados em massificado utilizam mais ferramentas e, portanto, precisam de menos pessoal. Isso é inexorável. O que nós precisamos é pensar, quiçá, para a advocacia, novos espaços para a atuação da advocacia. Acho que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel muito relevante nisso. Pensar novos espaços, lutar por novos espaços, rediscutir espaços que hoje não são da advocacia, como juizados especiais, com ações de até 40 salários mínimos sem obrigatoriedade de advogado, quiçá mantermos até 10, isso já aumentaria um fluxo enorme para os advogados. Mas pensando no advogado sócio, pensando no advogado, assim, o que eu espero dos meus associados hoje, que eles compreendam que o escritório é deles. Se alguém quer ser sócio de algum escritório, eu ouvi uma frase lá quando eu tinha exatos 18 anos. Fazia estágio no escritório, que eu citei a você aqui há pouco, e à noite, eu dava aula de natação. E um dia meu chefe me perguntou por que é que eu não podia ficar até tarde nenhum dia. Eu disse a ele que era porque eu dava aula de natação. Ele disse assim, então até amanhã você decida se você é professor de natação ou é estagiário do meu escritório. Eu ganhava 2 vezes mais dando aula de natação do que no escritório, por certo. Então, eu cheguei na minha aula, eu dava aula para um senhor, o senhor Farias, gostaria muito de reencontrá-lo. Isso já se vão aí mais de 20 anos, foi uma pessoa muito especial e muito importante. Essa conversa na minha vida foi fundamental. Ele me disse 2 coisas. Primeiro, quem tem pressa de ganhar dinheiro, jamais terá tempo para ganhar. Foi a primeira coisa que ele me disse. Ele, junto com isso, ele queria dizer o seguinte: quanto era relevante o que eu ganhava ali como professor de natação para os meus próximos 5 ou 10 anos? Eu respondi para ele: nada. Não significa nada. Bom, a resposta está dada. Você vai pedir a conta hoje à noite, então ele me disse. Hoje à noite é o último dia que você dá aula de natação. Outra coisa que ele me disse, que foi muito importante para mim, foi assim: ninguém vai lhe dar um carro 0 quilômetro. Na época ele usou até ele usou um carro específico, ninguém vai lhe dar uma Mercedes enquanto você não tiver condições de comprar a sua. Isso tem muito a ver com os sócios. Quem quer ser sócio tem que ter a capacidade de gerar riqueza. Gerar riqueza com o seu trabalho, gerar riqueza com a sua perspicácia e gerar riqueza com as oportunidades que ele é capaz de criar. Olhando para quem quer ser sócio hoje, isso que eu diria a ele, né? Seja capaz de gerar riqueza. Enquanto você estiver preocupado com o teu prolabore, você jamais será sócio. Eu nunca em minha vida me preocupei em ter um salário. Nunca. Talvez por uma falta de juízo no começo de minha vida, mas eu nunca me preocupei com isso. Por isso, abri meu escritório desde já, assumindo todos os riscos que tinha. E foi muito duro lá. As pessoas talvez olham assim as carreiras, né, 20, 30 anos depois. Eu comecei a ganhar dinheiro, sobrar algum dinheiro ao final do mês, 8 anos depois de iniciar a minha advocacia. Foi de alguma forma engraçado. Um belo dia, e eu nunca era muito bom com as minhas finanças, na época, hoje eu sou organizado, mas na época não era, e liguei para minha esposa dando a seguinte notícia: olha, acho que aconteceu alguma coisa errada, porque sobrou um dinheiro bom aqui na conta. Acho que nós vamos poder trocar lá uma coisa que nós queríamos em casa, tal. Esse tempo de maturação desses 8 anos ou 10 anos, ele é um tempo de maturação natural na advocacia. Se você está rico antes disso, é porque você deu sorte, né? Deus lhe abençoou de alguma forma, ou você inventou uma fórmula mágica para isso. Não existe milagres. A advocacia é um processo que passa por reconhecimento social, um processo que passa por maturidade para atendimento ao cliente e cobrança de honorários, porque tem gente que tem muitos clientes, mas não ganha dinheiro, porque não sabem cobrar. É um processo que passa pela construção da sua imagem, efetivamente,
e um processo que vai efetivamente depender da sua vocação e da vontade que você tem de viver esta vida da advocacia. Porque existem inúmeros outros segmentos que podem lhe permitir ganhar dinheiro também, às vezes de forma muito mais rápida. Mas a escolha pela advocacia tem que ser a primeira escolha. Se ela for só uma escolha tampão, por períodos, você não sobreviverá aos dias difíceis. Então, os escritórios que vejo hoje que sobreviveram da minha época são pouquíssimos lá. Pouquíssimos escritórios. É só você olhar para o mercado. Você tem quantos com 20 anos, 25 anos de advocacia com escritório próprio hoje no Paraná? Pouca gente. Então, perto do número de pessoas que já se formavam à época, a advocacia tem que ser uma escolha. Uma vocação empreendedora é fundamental. Você pode ter, se você tiver essas duas características, você pode tentar ou abrir carreira solo, empreender o seu próprio escritório, ou ser sócio de um grande escritório, que é um grande negócio hoje isso. Porque você parte de 20 anos de história. Você não vai cometer os mesmos erros que eu cometi. E foram inúmeros esses erros para construir este espaço que eu tenho hoje, né? Para construir essa história na advocacia. Então, você já começa à frente, né? Você já começa num outro lugar. Ah, mas eu não vou receber 100% dos honorários que eu capto, que essa geralmente é a dúvida do advogado iniciante e empreendedor. Mas você não terá o custo da operação. E certamente você conseguirá captar clientes, né? Trazer clientes para o seu escritório que sozinho você não traria. Então, ele funciona como um ganha-ganha. Se eu pudesse dizer como eu vejo em 2030, eu vejo cada vez mais escritórios participando de grandes fusões, com mesmo escritórios que atuam nos mesmos nichos, com departamentos idênticos, vão se fundir para reduzir custo operacional, aumentar a margem de rentabilidade para os sócios e tentar ter uma eficiência maior no atendimento em mais estados brasileiros. Os escritórios hoje que têm esta lógica, esse debate societário interno, passarão necessariamente por isso, e quem não entender isto, e não passar por isso, e não for capaz de crescer, eu acho que está fadado a ser extinto. Lógico, isso estou dizendo para os escritórios hoje que atendem grupos econômicos, por exemplo, grandes grupos econômicos. É inexorável, né? O sujeito vem para o Brasil, na dúvida, ele vai contratar o maior escritório que tiver na frente dele. Porque assim ele pode dar lá uma satisfação para o board dele que ele contratou o maior escritório brasileiro. Ou contratou um dos grandes escritórios do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Piauí, de Minas Gerais. Isso, o gestor que está contratando vai pensar assim, não, eu prefiro ele está arriscando o nome dele se ele contratar um escritório de menor porte, né? Porque ele não sabe quem ele está vindo de fora, não conhece a operação no Brasil, então ele precisa se blindar. Eu olhando para frente vejo cada vez mais este movimento, vejo uma redução nos escritórios de postos de trabalho dos escritórios massificados, então a advocacia tem que estar atenta para encontrar outros caminhos. Nós vamos ter uma redução, a inteligência artificial ela é inexorável, ela vai melhorar a qualidade do peticionamento e vai acelerar e reduzir custo, não há dúvida disso. Então, olhando para frente, vejo cada vez mais escritórios concentrando demandas repetitivas, vejo alguns escritórios boutiques ainda sobrevivendo, e vejo um espaço que a advocacia precisa entender que existe ainda e que ele é pouco explorado, dessa advocacia média, mas não de escritórios como 10, 15 advogados. Escritório com um, dois advogados, que vai ter um caso ou outro, às vezes vai combinar com outras atividades profissionais juntos para complementar a renda, para que possa dar dignidade à sua existência, né? Eu acho que os escritórios hoje de porte médio ou crescem ou terminam. Os de grande porte vão ter que estar cada vez maiores. Então, por isso, eu vejo um movimento de fusões cada vez maiores. Você que está aí no mercado, logicamente, por sigilo aí do profissional, não pode citar nomes, mas certamente está ouvindo isso, Brasil afora. Isso é um debate cada vez mais constante, né? Eu já participei de várias discussões, várias reuniões sobre esses temas,
Ainda não encontrei um espaço para que eu fizesse esse movimento, mas já tive várias propostas como essas e já refleti sobre algumas delas, mas, quiçá, a médio prazo seja um caminho sem volta, né? Esse crescimento exponencial passando pela experiência de colegas também que já têm aí expertise em áreas que eu não tenho, por exemplo, hoje. E esse movimento é um movimento que eu acredito também, porque pós-pandemia, como você hoje pode ter advogados em qualquer parte do país, isso muda também a lógica, né? Antes era ou mora na mesma cidade para fazer parte de uma equipe e fortalecer o escritório, ou você não trabalha para. Hoje não, então você rompe barreira geográfica pós-pandemia, esse é um ponto que afeta as arquiteturas dos escritórios, e esse movimento de não ser sozinho ou ser muito pequeno precisa evoluir, sim. O cliente que está do outro lado, e você trouxe esse exemplo muito, muito claro, né? Então, o gestor, o legal manager para a América Latina, vem para o Brasil e ele quer ter segurança que ele está dentro de um escritório que tem backup. Esse é um dos grandes, uma das grandes questões. Quanto menor o escritório, menor o backup. Então, o cliente que é empresarial, ele até gosta do advogado, etc., mas ele sabe que esse advogado, se ele é muito sozinho, se ele é muito solitário, se ele não tem equipe para estar com ele, se acontecer qualquer coisa com ele, o caso do cliente complicou, né? Virou. Você tira essa segurança de atendimento. Então, essas fusões eu acredito também que sejam um caminho, mas tem que saber fazer, porque fusão não é uma coisa Muito. fácil. Você está falando de fundir não só conhecimentos técnicos e carteiras de clientes, mas você está falando de fundir cultura, então tem que ter um combinado muito bem combinado para a coisa não dar errado, porque pior que não fundir é fundir e desfundir. Eu acho que esse que é o grande é um arranhão assim na história dos dois escritórios que quando isso acontece que é muito difícil, né? Fica um trauma muito grande você ter e voltar, né? Então, eu acho que faz todo sentido. Eu acredito que a advocacia até 2030 ela vai ficando cada vez mais clara. A gente ainda passa por um Brasil de generalistas, né, em alguns aspectos, principalmente escritórios médios, como você bem falou ali. E isso eu acredito que tem que ir mudando. Quanto mais você souber quem é seu cliente, e se você tiver a embocadura da fala com ele, da comunicação com ele mais adequada, mais chance dele estar com você. Se você fala para todo mundo, você tem menos chances de ser ouvido, né? Esse é um outro ponto que eu acredito que vá adiante aí nesse aprimoramento profissional que a gente está passando e de mercado, enfim. Muita coisa, né? Nossa, a gente ficaria aqui falando de estratégia. Mas eu tenho acompanhado também alguns colegas de CEOs de grandes escritórios. A tônica é essa, Lara. É cada vez mais ser capaz de construir equipes com alto nível de especialização para dar um atendimento diferenciado para o cliente, mas ao mesmo tempo conseguindo ter um retorno financeiro ainda razoável, né? Hoje, o número de escritórios no Brasil tem feito com que o custo, muitos escritórios hoje são vistos pelas corporações como centro de custos, né? E aí a advocacia é cada vez mais macetada, e nessa lógica você não consegue ter alto nível de especialização, porque você não consegue remunerar ninguém, né? Com com essa concorrência tão alta em alguns segmentos, né? Então, quiçá, a médio prazo, a tendência é aumentar os honorários? Eu acho que não. Eu acho que a advocacia está cada vez mais no centro de custo, então por isso que muitos escritórios estão se recorrendo cada vez mais à inteligência artificial para reduzir o custo operacional, que a maior parte, no nosso caso, é com o pessoal, né? Não tem saída, mas acho que tem um grande desafio para 2030. Eu tenho certeza que você fará grandes trabalhos Brasil afora, né, ajudando as bancas aí a se renovar. Eu quero dar um depoimento meu aqui, né? Lógico, você não me pediu isso, mas eu preciso dizer, foi muito importante o período que tu passou no nosso escritório, né? Desde coisas elementares, assim, essa libertose no escritório foi bem importante, desde definirmos um primeiro passo de qual era o custo de cada processo em nosso escritório, né? Que era, eu nunca tinha pensado.
Eu nunca tinha pensado quanto custava, porque como eu doava só em causas de uma certa complexidade, eu nunca pensei no mês a mês, quanto custa isso? Então, tudo isso muda, né? Esse planejamento, essa estruturação, a visão a médio prazo e a longo prazo do escritório, pensar e pensar também a vida dos sócios, né? Os sócios todos têm vida útil, né? Ninguém vai ficar para semente, né? Então, por isso que eu acho que as grandes modificações estão aí. Quem se profissionalizar ao ponto de ter uma governança dentro do escritório, vai poder ir para casa, entendeu? Quem não fizer isso, não vai para casa. Esse é o ponto. Então, isso é uma coisa que me toca muito, porque eu não tenho sucessores na advocacia. Eu tenho 3 filhos e os 2 mais velhos, um foi para engenharia e economia e o outro foi para medicina. Então, a pergunta é também, até quando eu vou, né? Então, ou monto um modelo de governança corporativa, ou a médio prazo, quizá já não tenha mais o Flávio daqui a. Eu imagino que eu aguento mais 30 anos, mas é difícil, hein? Sabe como Né? eu vejo isso? Eu acho que você pode até aguentar até o último dia da tua energia. E eu acho que isso vai ser fantástico se isso acontecer. E eu juro por Deus, eu tenho um escritório que eu assim amo de paixão, que o sócio fundador tem 88 anos. Continua indo todos os dias para o escritório, é um tributarista, continua, e ele está moderno, porque ele faz os vídeos, ele vai para o Instagram. Incrível, assim, eu sou apaixonada nele. Agora, isso tem que acontecer porque você está tomando uma decisão. Eu vou porque eu quero fazer, porque isso vai me deixar bem. O duro é quando você tem que fazer porque você não tem outra opção. E isso realmente, assim, a gente tem que cuidar dessa governança, cuidar desse dinheiro do escritório, cuidar dessa saúde financeira dos sócios, inclusive, para que você possa chegar aos 70, 75, a hora que você achar que fala assim, não quero mais, deu para mim, você poder tomar essa decisão. Ou não, quero continuar, mas é por prazer, não é porque eu preciso, né? Tem uma diferença grande isso. Concordo plenamente, questão de sucessão é um ponto que a gente não pensa, porque a gente acha que a gente vai viver para sempre, e isso, Ah, tô bem, tá tudo jóia, mas enfim, né? A curva ela vai mudando, né? vai. E sem dúvida nenhuma ter uma preparação e pensar em legado, pensar em sucessores que não necessariamente são família, né? Quando nesse teu Isso. caso, né? Você falou dos teus dois, né? Tem ainda uma chance, né? Aquele terceirinho pequenininho, bonitinho, criancinha ainda fofo, que eu já tive o Mas prazer de pegar no colo. esse ainda vai demorar 20 anos para ele chegar aqui. Bem, mas assim, há uma esperança, né? Vai que, né, se É, apaixona pelo direito. Tudo pode acontecer. Mas a gente não pode ficar contando muito com isso, porque não é esse tá. o princípio, né? Não é esse o A princípio. ideia é criar um sistema. Acho que o desafio dos escritórios hoje é um desafio do nosso escritório também, é criar um modelo de governança interna que permita com que o escritório esteja antes de qualquer um dos sócios, das pessoas que aqui estão, e que os serviços prestados para os nossos clientes independam de quem presta o serviço dentro do escritório. O escritório tem uma estrutura de governança que seja capaz de entregar esses resultados para os nossos clientes. É muito isso que nós acreditamos e nós estamos tentando implementar, né? Estamos lutando para isso. Quiçá os próximos anos aí são fundamentais, eu sei disso, né? Eu estou virando os 50, então está na hora dessa chave de ser virada também. A gente está cada vez mais investindo nesse setor para que a gente possa fazer uma grande transformação no nosso escritório hoje, que acho que evoluiu muito, lógico, nesses 25 anos, demais. Nos últimos 10 a gente cresceu muito, a gente aprendeu, a gente acertou, a gente errou, mas a gente procedimentalizou uma série de, de medidas dentro do escritório que faz com que o escritório hoje comece, caminhe sozinho, né? Os coordenadores de área já responsáveis por trazer novos clientes, compreendendo o qual é esse desafio, qual a responsabilidade, qual é o prazer de trazer o cliente, né? Porque isto é algo muito legal, né? Quem está na advocacia, que está na advocacia, compreende o prazer de alguém confiar em você. Então, isso tudo faz parte de uma cultura que a gente tem implementado aqui e acho que vamos bem. As coisas têm dado certo.
Show de bola, vai com certeza, não tenho dúvida disso, né? São desafios, eu acho que é o desafio do futuro, o desafio de estar muito moderno, mesmo que o tempo passe, né? Aquele cuidado de não ficar antiquado, né? A coisa de quando a gente vai ficando mais velho, você fala assim, ah, mas era lá no ano 2010 que era bom. Não, a gente tem que estar excelente hoje, né? Tem que estar excelente em 2030. E eu te desejo realmente muito sucesso sempre. Você sabe que, como eu disse no começo, eu tenho uma admiração profissional por você. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirar de verdade. E é isso, né? Vamos para frente com esses desafios Tamo aí, que junto. temos muito a fazer, né? Vamos sim, minha amiga. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse bate-papo. Um prazer estar contigo, estar aí dentro desse projeto tão bacana da Célia Bertozzi, ajudando aí o Brasil inteiro a se desenvolver. E conte comigo que você precisar. Tem aqui também um admirador e estou à sua disposição. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha história para aqueles que aí estão começando ou estão vivendo os seus dilemas, possam perceber talvez que os dilemas não são só deles, né? São de todos nós, né? É difícil Essa para todo mundo. Essa é a maior, esse é o maior ganho de contar histórias, é isso, porque vai ter aquele advogado, advogada que vai se identificar com o Flávio inquieto do começo da carreira. E isso não é, né, para falar assim, mas será que essa inquietude é só minha, né? Às vezes a gente acha que a gente é louco sozinho, né? Mas não, a gente pode ser um monte de coisa, e quando a gente se identifica, fala, não, eu não estou maluca, eu não estou pensando fora da casinha, é possível, mas tem que querer, tem que se dispor, né? Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que ele fala que quem tem por que viver suporta qualquer como, né? Então, quando esse Exato. porquê da advocacia vem no coração de verdade, você enfrenta os desafios, você enfrenta as durezas, não é fácil mesmo, mas para quem tem por que viver, você aguenta e fala, bom, eu vou sair diferente lá na frente, não tenha dúvida, dando meu conhecimento, né? É. Uma coisa fundamental, Lara, acho que para todo mundo que está agora nesse qualquer momento da advocacia, às vezes a gente na advocacia, com o passar do tempo, perde uma coisa que chama propósito. Encontre o teu propósito. Quando tu encontrar o teu propósito, vai dar certo. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Então, algumas entrevistas que eu dei na minha vida me perguntaram assim, mas e se não desse certo? Eu falei, eu nunca pensei nessa hipótese. Não Eu era nem uma pensei, opção. nunca foi uma opção para mim. Eu tinha que fazer acontecer, eu só tinha essa chance. E encontre o teu propósito, eu acho que isso é um símbolo, assim. Quem que vai sobreviver a 2030? Quem tiver propósito. Quem não tiver propósito não vai sobreviver, porque não vai estar 100% focado, não vai ter percebido quais são os desafios, não vai estar disposto a pagar o preço, né, para chegar onde gostaria de estar um dia, mas como não tem propósito, não sabe, não tem coragem de enfrentar os desafios. Cai na primeira resvalada. É isso aí. Sem propósito não vai. Flávio, super obrigada pelo seu tempo, por você ter disponibilizado aí essa sua história que é tão incrível, né? Todas as histórias de sucesso eu acho que tem muito a contar para gente, tem N caminhos do passado até chegar aqui. Então, eu só posso te desejar mais sucesso, que você realmente faça o teu projeto de sucessão acontecer. Vou estar torcendo aqui para o escritório sempre continuar 50 anos, 60 anos, o tempo que for, né? Obrigada Obrigado. mais uma vez, viu, meu caro? E um Valeu. excelente 2024 para nós. A ti também e a todos aí. Um abraço. Abraço. Que conversa boa essa com o Flávio, né? Quantas coisas, quantas dicas interessantes que ele trouxe, uma visão da advocacia muito própria dele, e eu acredito muito nessa questão estratégica, e ele é um cara muito legal para a gente conversar sobre estratégia. Então, a gente termina o Papo de Sócios hoje, e eu vou te pedir mais uma vez para se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no canal Mundo Jurídico do Futuro do YouTube. Então, já aproveita e manda esse vídeo que você está assistindo aqui para um advogado, para um colega advogado ouvir e assistir também. E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos.
Se você quiser trazer e fazer comentários, trazendo as suas impressões sobre sociedade de advogados e a vida de sócios, eu ficarei muito feliz de te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, e é só pesquisar os nossos nomes, né? O meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e do nosso convidado Flávio Pansieri, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas. Agradecemos a sua presença aqui e lembre que o nosso programa vai ao ar sempre a cada 15 dias. Nos vemos no próximo. Grande abraço.